Saiu uma reportagem no Estadão falando que o Brasil parou de acompanhar o crescimento do PIB em relação ao resto do mundo, tá? O gráfico é esse gráfico aqui que está dando muito o que falar, tá vendo? O Brasil vinha acompanhando o crescimento do resto do mundo, mais ou menos, até aqui em 2015, quando deu uma queda muito grande aqui, depois voltou a subir, mas ficou defasado, né? Isso daqui é exatamente o período da Dilma, né? É o custo PT nisso daqui. Não é só o erro da Dilma. Lembra? A Dilma se ferrou porque ela pegou o resultado do voo de galinha do Lula, né? O Lula torrou dinheiro como se não houvesse amanhã no Lula 1 e Lula 2, e o efeito disso veio lá no Lula 3. Mas o mais engraçado veio lá no final da Dilma, né? Que de fato foi o que causou o problema aqui. Mas, olha só, aqui no Twitter, o Estadão colocou aqui, ó, Brasil deixou de acompanhar o avanço global nos anos 80. Aí o pessoal criticou, não, peraí, não foi nos anos 80 não, nos anos 80 estava seguindo aqui mais ou menos, né? Foi só em 2015, com a Dilma, com o PT, que o negócio caiu. Mas eu vou falar um negócio para vocês, tem um fundo de verdade o que eles estão dizendo aqui, tá? Eu vou explicar para vocês. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por zelador da Universidade de Coimbra, eu não aguento mais o ladrão do Bostil, e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, muita gente criticou esse gráfico aqui do Estadão no X, tá? Porque aqui na matéria ele tá explicando direitinho quando é que foi, mas aqui no X, olha só como é que ele coloca aqui. Ele não colocou os anos, tá vendo? E aqui fala que é desde os anos 1980. Ou seja, não é dos anos 1980. O problema aqui foi 2015, né? O Rafael Lima, lá do Ideias Radicais, fala aqui, ó. Por que vocês tiraram o ano da queda que começou o atraso? Por que vocês querem esconder que foi em 2015, depois da reeleição da Dilma, quando a conta toda do PT bateu, né? E, de fato, provavelmente o Estadão fez isso para os petistas, né, lerem a matéria, né, e criticarem, achando que é uma crítica aos militares e coisa e tal, e não perceberem que, na verdade, a grande diferença foi no governo da Dilma, tá? Foi, sem dúvida alguma, por ali, né? Agora, é curioso que o pessoal da esquerda faz o contrário, diz que aqui, ó, perceba que o Estadão omite os anos do dado para que não fique evidente que o período de maior estagnação foi no governo Bolsonaro. Não, não foi no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro foi depois aqui, ó. Aqui até é a pandemia, tá vendo? A pandemia teve uma pequena quedinha aqui, ó, mas teve no mundo inteiro e teve no Brasil também. O Brasil se descolando do mundo, ficando para trás, foi no governo Dilma mesmo, né? E por que foi no governo Dilma? Porque a forma como Lula fez a bonança no Lula 1 e Lula 2 é muito conhecida. Você injeta dinheiro na economia, gasta muito dinheiro, gasta muito dinheiro. Isso, de fato, melhora a economia no primeiro momento, só que depois isso é insustentável. Isso acaba causando um colapso lá mais adiante, foi o que aconteceu com a Dilma, tá? A Dilma é uma idiota, a Dilma é burra pra caralho, a Dilma é uma anta, ela piorou muito a situação do Brasil, mas a verdade é que ela não é culpada sozinha dessa lambança, não. O principal culpado da lambança aqui em 2015 foi o idiota do Lula, né? Que veio com essa teoria de Estado como motor do crescimento da economia. O Estado injetando dinheiro na economia para fazer a economia crescer. Isso nunca deu certo, sempre deu problema. Mas então, Peter, por que você está falando que tem alguma razão quando fala desde os anos 80? Porque é o que eu falo para vocês, meu amigo. Você já ouviu falar da expressão década perdida? A década de 1980 no Brasil foi perdida. Foi a década perdida. O Brasil cresceu pouquíssimo nessa época. E sabe por que isso? Justamente por culpa dos milico. Os milico vieram com esse plano lá do Delfim Neto, do milagre econômico brasileiro, lá em 1970, que o Brasil crescia 10% ao ano, é a época do milagre econômico brasileiro. E aí depois veio o preço. É a mesma coisa. A política econômica dos milico no Brasil é 100% a mesma política econômica do Lula. É igualzinho, é indistinguível. Não é à toa que o Delfim Neto vivia elogiando o Mantega, os economistas do Lula, da Dilma, vivia elogiando. Não, que estão fazendo certo, exatamente. O Delfim Neto é o idiota que fez a política econômica brasileira lá nos anos 70 e cagalhou a economia brasileira completamente. Condenou a gente à hiperinflação e a todas essas merdas. A década perdida de 1980, tá? O pessoal, o Brasil fica para trás e amplia a distância do PIB per capita em relação ao mundo, tá? O brasileiro ficou para trás nos últimos 45 anos, preso na chamada armadilha da renda média. Não, preso na chamada armadilha do socialismo.
viu o crescimento do PIB per capita global superar de forma consistente o seu ritmo. O Brasil fica falando, não, porque subiu o PIB melhorou, o PIB subiu, coisa e tal. Só que não percebe o seguinte, o resto do mundo, o PIB está subindo no resto do mundo mais do que no Brasil. Ou seja, no final das contas, o Brasil está ficando para trás, está piorando a situação em relação ao resto do mundo, né? Pior, o desempenho econômico tem sido insuficiente para reduzir a diferença. Entre 1980 e 2025, o PIB per capita global subiu de 3.380 dólares para 26 mil dólares. No mesmo período, o Brasil saiu de 4 mil dólares para 23 mil dólares. Lá em 1980, o Brasil estava na frente, que o Brasil tinha uma renda média mensal melhor do que a média do mundo. Era 4 mil dólares e a média do mundo era 3 mil dólares a renda média, que é a renda per capita, tá? O PIB dividido pelo total de habitantes no Brasil, né? A mesma coisa que no mundo é o PIB do mundo dividido pelo número de pessoas no mundo, né? Só que agora a gente está para trás. O mundo todo melhorou, está agora com 26 mil e a gente está com 23 mil de renda média per capita, né? Ou seja, a gente teve uma alta de 428%, que é uma boa alta, somando desde os anos 80 até aqui, mas o mundo inteiro teve uma alta de 675%, melhorou muito mais do que a gente, né? E é aí que está a parada. Quando você fala em termos econômicos, é sempre comparativo. Ou seja, o Brasil perdeu nessa história toda, né? Ficou para trás isso daí, né? Os números são calculados com a paridade de poder de compra, o que torna mais justa a comparação entre países e grupos econômicos. Na prática, o indicador mostra que o poder de compra do brasileiro cresceu menos do que a média mundial nas últimas décadas. O PIB per capita mostra a média de riqueza disponível por habitante num país. No Brasil, o ritmo mais lento em relação a outras nações é reflexo de baixa produtividade, investimentos insuficientes e ambiente de negócio ainda complexo. Ambiente de negócio complexo, eu concordo plenamente. Produtividade, baixa produtividade e investimentos insuficientes são resultado exatamente do ambiente de negócio muito complexo causado pelo excesso de regulamentação no Brasil, né? Junte-se a isso avanços aquém do necessário na área de educação e inovação. Pois bem, então, mas se você olhar aqui o gráfico, né, fica muito claro que o ponto central dessa história foi, primeiro, a década perdida. Repara que a gente começou em 1980 aqui na frente do resto do mundo, e justamente aqui ficamos até 90, que pronto, empatou. É hiperinflação, época da hiperinflação e coisa e tal, tivemos a década perdida aqui, em que igualamos com o mundo. Aí ficamos iguais com o mundo aqui até 2015, quando mais uma lambança, o Lula tentou aquela coisa toda de fazer crescer o país com gasto governamental. Cara, isso não funciona, isso sempre dá errado, 100% das vezes. Por que isso? Porque quando você começa a estimular a economia responde, é verdade. Se o governo começa a jogar dinheiro na economia, ela cresce no primeiro momento, a coisa melhora no primeiro momento. Só que, inevitavelmente, a conta chega mais adiante, né? E aí, essa foi a merda. Tanto lá dos milicos, lá na década de 70, que o Delfim Neto fez essa mesma coisa, a gente cresceu pra caramba na década de 70, era um milagre econômico brasileiro, que tá tudo bem, que construímos Itaipu e não sei o que lá. Não estou dizendo que foram coisas ruins, não, tá? Eu estou dizendo que teria sido muito melhor se o governo tivesse simplesmente saído fora desse negócio e deixado tudo com a iniciativa privada. Todo gasto governamental é errado por definição. Por definição, o governo está desperdiçando dinheiro sempre, né? Teria sido muito melhor e não teria dado o problema que deu depois, que essa conta chega. O governo faz esses mega projetos todos pegando dinheiro emprestado. Aí lá atrás ficou uma dívida enorme, o governo brasileiro tinha que emitir dinheiro para pagar essa dívida, do que emitir dinheiro causou a hiperinflação, que foi a praga dos anos 90 até 2000 e coisa e tal, até 94 na verdade, né? Foi justamente os anos lá 1980 até 1990, a chamada década perdida, que foi onde a gente perdeu a vantagem que a gente tinha sobre o resto do mundo, né? Aí empatamos com o resto do mundo. E agora, depois com a Dilma, que fez a mesma coisa, o Lula e a Dilma fizeram a mesma besteira que os milico, de começar a jogar dinheiro no mercado, e depois vem a conta e você perde tudo de novo, né? Aqui, ó, esse cenário tem a ver com os nossos solavancos, com essa instabilidade econômica que se traduz em período de crescimento mais rápido e depois de desaceleração e até de recessão. Exato, essa ideia de desenvolvimentismo, ideia burra de que o governo é que causa desenvolvimento num país. Não, o governo só consegue atrapalhar. Até quando o governo gasta dinheiro, ele está atrapalhando, ele está prejudicando as pessoas. O governo tem que sair da economia, tem que parar de gastar dinheiro com a economia, né?
Aqui, ó, não há sustentação do crescimento de maneira contínua. Exatamente, por isso que eu falo. Não está totalmente errado essa crítica aos anos 80, não. Por quê? Porque foi aqui nos anos 80 que a gente sofreu a recessão que aconteceu devido aos gastos do Delfim Neto lá nos anos 70. A década perdida de 80 foi exatamente isso, né? Inflação explodindo, ninguém tinha dinheiro para nada, tudo subindo para caramba, e depois o Lula tentou a mesma receita de novo. Repara uma coisa importante. Quando o governo começa a gastar dinheiro, a economia acelera, é verdade. Mas repara que não melhora o ganho per capita, né? Porque é dinheiro do governo, é por definição é dinheiro mal investido. Então não melhora nada, a economia fica mais aquecida, sobe o PIB, mas sobe a inflação também, sobe tudo junto, então no final das contas não fica melhor para as pessoas. Porém, quando vem o problema, quando há a queda, aí piora para as pessoas. Aí com a Dilma, que piorou mesmo a economia. Aí com os milico aqui na década de 80, piorou mesmo a economia para as pessoas, né? Então esse é o negócio, essa ideia de você crescer a economia com gasto governamental, você só consegue gerar calor sem gerar nada de positivo para as pessoas, né? Parece bonito, né? Não que o PAC 1, o PAC 2, o PAC 3, o PAC, e não sei o que lá mais o que, e Itaipu, e ferrovias, e não sei, ferrovia não, né? Os milicos não gostavam de ferrovia também, né? Então, ou seja, acabou que não melhorou nada em termos de ganho para as pessoas. O PIB do Brasil cresceu muito na década de 70, cresceu 10% ao ano, e, no entanto, as pessoas continuaram na mesma, porque era gasto de governo. Mas quando acaba essa fase e vem a recessão, aí as pessoas sentem, né? O governo só atrapalha, não consegue ajudar em nada, só consegue atrapalhar. Até quando tenta ajudar, quando tenta gastar dinheiro, quando tenta dar dinheiro para a população, né? O pessoal levantando essas coisas todas aqui e levantando também que está atrelado ao déficit primário, né, do dinheiro que a Dilma quebrou todo o país aqui, e depois o Temer e o Bolsonaro que tiveram que recuperar. O Bolsonaro foi quem conseguiu recuperar o país aqui, né? Aí depois veio o Lula, que o Lula tem agora, nesse mês de março, tem um déficit primário pior do que na época da pandemia, sendo que agora a gente não tem pandemia, né? Pois é, o Lula é pior que uma pandemia, meu amigo. Agora, eu acho engraçado também os argumentos da esquerda aqui, o pessoal aqui, ó. Ai, foi em 1980, o presidente era de alguém de esquerda? Não, foi em 2015, tá? O presidente era de esquerda sim, era Dilma. Mas quem pagou a dívida com o FMI e acumulou reservas internacionais para o Brasil não sofrer mais com especulações? O governo brasileiro fez essa lambança de parar com o FMI, cara. Isso é um absurdo. Até hoje tem petista que tem orgulho de ter cortado com o FMI. Eu vou explicar qual que é o problema. O FMI empresta dinheiro a juros baixos. 4%, 3% ao ano, juros baixinhos. Ao invés disso, o Lula pagou essa dívida com o quê? Com dinheiro que ele pegou emprestado a juros de 10% ao ano. Juros muito mais caros no final das contas, né? Juros de mercado. Ou seja, é muito pior, cara. Piorou a situação no Brasil, não ajudou em nada. Mas por que o Lula quis pagar a dívida do FMI? Porque o FMI ele empresta com juros baixos com a condição de que você siga uma cartilha liberal. Por quê? Porque a ideia do FMI é o seguinte: vamos ajudar você, mas você tem que se ajudar. Todo mundo sabe o caminho para a prosperidade de um país. É a economia liberal, é você liberar a economia, botar menos entrave, menos impostos, menos gastos de governo, diminuir o tamanho do governo e liberar a economia. Todo mundo sabe que esse é o caminho. Então o FMI tem essa ideia: eu te empresto dinheiro, empresto até com juros baixos, mas você se compromete a implementar uma agenda liberal. Aí o que o Lula fala? Não, que não podemos, ter que pagar o FMI, porque queremos pegar dinheiro mais caro, explodiu a dívida brasileira, aqui ó, com o negócio do FMI, explodiu a dívida brasileira para poder pagar o FMI e para fazer mais socialismo, para continuar gerindo a economia de forma socialista, quebrando a economia brasileira por mais um tempo. É uma tristeza isso, né? É o que eu falo para vocês, o problema do Brasil é esse. Até os milicos que o pessoal fala que era de direita, eu não vi milico de direita nenhum. Nunca vi presidente milico de direita aqui no Brasil, é tudo de esquerda. A política econômica dos militares aqui no Brasil é indistinguível, é igualzinha, idêntica, é tudo a mesma coisa que a política econômica do Lula e da Dilma. Quem saiu desse padrão foi o Fernando Henrique Cardoso e o Bolsonaro, com Paulo Guedes. Fora isso, é tudo o mesmo mar de socialismo, de gastar dinheiro, de tentar fazer o país crescer na base do gasto público. Os milicos, Sarney, Collor. Não, o Collor também tentou sair também dessa história. O Collor também teve alguma diferença em termos de liberação da economia. O Collor tentou alguma coisa nesse negócio. É que ele não conseguiu fazer muita coisa porque era um idiota por outros motivos, né?
Mas enfim, essa é a nossa tristeza, é por isso que a gente está ficando para trás. E a menos que a gente pare de fazer o L nas eleições, aí a gente vai ficar mais para trás ainda daqui para frente. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.